igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu queria convidar a todos para fazerem uma leitura que se encontra no Salmo 127. Nós vamos ler o Salmo todo, porém vamos trabalhar os 2 primeiros versículos. Salmo 127, diz assim a palavra do Senhor: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Senhor Jesus, obrigado, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, ela é penetrante, ela é o pão que nos alimenta diariamente. Nós, Senhor Deus, através dela, ouvimos, aprendemos e queremos colocar em prática os Teus ensinamentos para nessa caminhada, Senhor, irmos até o fim. Que o Teu Santo Espírito fale a cada coração nesta noite. Amém. No penúltimo domingo, nós meditamos aqui no Salmo 126. Como eu havia falado, esse salmo, assim como o 126, ele faz parte dos cânticos de romagem, ou os cânticos de degraus. Relembrando do Salmo 120 ao Salmo 134, nós temos esses cânticos em que o povo de Israel, durante os períodos de festas, eles iam pelo caminho rumo a Jerusalém, cantando, exaltando ao Senhor através desses cânticos. E também relembrando, esses cânticos, eles seguem uma sequência, eles seguem uma trilogia, de um cântico que fala de aflição, outro cântico que fala de confiança, e os outros que falam sobre alegria, paz, calma, prosperidade sobre o povo. Eu escolhi a terceira trilogia, que é do 126 ao 128, e hoje nós estamos trabalhando os segundos salmos. Já passamos pelo 126, agora estamos no 127. Então, vamos falar hoje sobre confiança. O 126 foi sobre as aflições que nós passamos e relembramos daquele dia, o salmista falava: restaura-nos, Senhor, a nossa sorte. E hoje nós vamos falar sobre a confiança plena no Senhor. E aí nós vamos usar os 2 primeiros versículos desse salmo. O povo de Deus continua com o seu coração fixado no Senhor. E a cada parada naquela caminhada, eles renovavam as forças e voltavam com um novo cântico nos seus lábios, exaltando que o Senhor estava ali guiando o seu povo. Que o Espírito Santo possa também fazer cada um de nós renovar as forças nessa caminhada, que é tão difícil, uma caminhada que às vezes é muito penosa para nós, mas não se esqueça, o Senhor continua conosco. Esse salmo de confiança, composto pelo rei Salomão, dos 15 salmos de romagem, 10 são de autores desconhecidos, 4 salmos de Davi, e esse salmo aqui de Salomão. E é interessante que Salomão, quando ele fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salomão, ele verifica nesse salmo, nesse cântico que ele exalta ao Senhor, uma condição. Nós percebemos que muitas vezes na nossa vida, nós somos direcionados por condicionantes, por situações condicionantes. Tem pessoas que têm pavor
de viajar de avião, e elas condicionam a sua viagem, só viajam se for de carro ou de trem. Tem pessoas, mulheres, que só vão cortar o cabelo se for a determinada cabeleireira. E assim, nós vamos colocando várias condicionantes em situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E Salomão, coincidentemente, havia sido aquele rei que havia sido escolhido por Deus para construir o templo, para a edificação do templo. Ele estava responsável por edificar a casa do Senhor. É óbvio que Deus, a sua grandeza, a sua glória, não cabe num lugar como esse, feito por mãos humanas. Mas o pai de Salomão, o rei Davi, teve um desejo no coração quando estava ali conversando com Natã, e ele fala assim: puxa vida, eu estou aqui, habitando nesse palácio, feito de cedros, de uma madeira nobre, e a arca que representava a presença de Deus está em tendas. Não, vamos mudar isso, vamos construir um templo, um lugar onde o povo vai ali para adorar a presença de Deus. No entanto, Davi era um guerreiro, cada um com a sua função, cada um com a sua missão, e Deus fala para Davi: Davi, olha, você tem muito sangue nas suas mãos, Davi, essa tarefa não vai ser para você, você foi separado por mim para ser um guerreiro, essa tarefa eu darei ao seu filho Salomão. E Salomão tinha agora aquela missão de construir, de erguer, de edificar o templo para o Senhor, o lugar onde o povo iria se reunir para adorar a Deus. E é interessante que Salomão, nesse salmo, ele percebe essa condição, a condição de que as coisas só iriam fluir verdadeiramente nesse propósito, nesse projeto, se Deus estivesse no negócio. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, para início de conversa, para início dos trabalhos, não adiantava nada Salomão ter uma sabedoria tão grandiosa, não adiantava nada o pai de Salomão, o rei Davi, ter juntado ouro, prata e muitas pedras preciosas para aquela edificação. Não adiantava nada toda aquela fortuna, todos os preparativos arquitetônicos de Salomão para edificar a casa, se o Senhor não estivesse ali edificando aquela casa. Nós percebemos logo então a plena confiança de Salomão, que se o Senhor estivesse juntamente com ele, se o Senhor colocasse a mão em todos os projetos, em todos os seus negócios, naquilo que Salomão havia proposto em seu coração, tudo iria andar para frente. E, possivelmente, Salomão, filho do rei Davi, talvez tivesse ouvido o seu pai cantar ou declamar ou ensinar ele sobre aquele verso tão lindo que está lá no Salmo 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Isso fala de plena confiança no Senhor. Não há meio termo, não há jeitinho. Ou confiamos plenamente no Senhor, ou as coisas não irão andar, não irão dar para frente. Essa é uma condição que nós não podemos abrir mão. O Senhor
precisa estar em tudo o que projetamos, em tudo o que façamos. O Senhor precisa estar conosco. Nesse mesmo versículo, agora Salomão não fala mais de uma edificação, ele fala de uma outra condição de segurança, de cuidado, de proteção. E, coincidentemente, Salomão também foi o responsável por expandir o reinado do seu pai. Davi havia conquistado muitas e muitas terras, era um homem guerreiro. E Salomão, quando assume o trono, ele expande ainda mais para o norte o reinado, ali, entregue pelo seu pai. E Salomão sabia que apenas aumentar a quantidade de sentinelas ou de seu exército ali nas regiões de fronteiras não seria o suficiente para lhe trazer paz ao coração. E Salomão, mais uma vez, expressando a sua plena confiança no Senhor, ele cita esse outro comparativo, que ele diz assim, no versículo 1 também: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aleluia. Nós sabemos que às vezes a sentinela ali no seu local de serviço, de prontidão, ela pode ficar desatenta. O cansaço, o sono pode chegar e abater ele, e tirar-lhe a atenção. Mas, pensando ainda numa sentinela que não sentisse sono, que não sentisse cansaço, que estivesse naquele horário dele, no seu turno, totalmente atento, totalmente aceso ali no seu olhar para as circunstâncias ao seu redor, ainda assim, a confiança nessa sentinela é vã e é falha. Até porque existem os imprevistos, existem os ataques surpresas do inimigo, que por mais atento que a sentinela esteja, nos surpreende. E é por isso que Salomão fala assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele está falando de uma sentinela que está atenta, que está ali com o olhar aguçado. Ainda que esteja atenta, ainda que esteja a observar todas as coisas, eu e você estamos passíveis dos imprevistos nas nossas vidas. Tem coisas que nos preparamos, que nos prontificamos para poder enfrentar, mas quando o inesperado bate à nossa porta, somos surpreendidos e somos desarmados e não sabemos muitas vezes o que fazer. Nós citamos, por exemplo, essa pandemia que assolou o mundo. Não adiantou se ter o melhor plano de saúde, não adiantou se ter os melhores hospitais. É uma enfermidade que assolou ricos e pobres, abastados e desprovidos. Por quê? Porque o fator surpresa, ele chega a nós e não saberemos, às vezes, como lidar com eles. E é por isso que Salomão continua também a nos alertar, através da palavra do Senhor, por essa inspiração divina, aleluia, que a nossa confiança vai continuar no Senhor. Essa é a condição. Nós, estando no Senhor, ainda que cheguem as surpresas ao nosso redor, na nossa vida, na nossa família,
nós temos o nosso coração em paz, porque o Senhor está com as suas mãos a cuidar de cada um de nós. Provavelmente, Salomão conhecia outro cântico que o seu pai, Davi, havia composto. E esse cântico é um alento para o meu e talvez também para o seu coração. O Salmo 27, versículo 5, diz assim, Davi cantando, ele ressalta assim, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá. Aleluia. No dia em que você for surpreendida, no dia que você for surpreendido, você pode ter certeza que você será acolhida e acolhido no lugar mais secreto da casa do Senhor, da presença do Senhor, aleluia! Porque esse dia da adversidade, ele vem, ele chega nas nossas vidas. Eu tenho certeza que todos nós aqui, presentes ou acompanhando a transmissão online, um dia fomos surpreendidos por algo, por surpresas, algumas que foram boas, mas outras surpresas que às vezes para nós foram terríveis. Mas nós temos essa paz, esse acalento aos nossos corações, que nesse dia de adversidade, o Senhor há de nos guardar. Nós estaremos ali no seu tabernáculo, na sua presença, acolhidos debaixo das suas asas. Além de uma condição, dessa condição, se o Senhor não estiver no negócio, Salomão, nesse mesmo salmo, ele tem uma constatação. Assim como os demais salmos de romagem, do 120 ao 134, Salomão também constata que tudo o que ele pretendia fazer ou empreender, o Senhor precisaria estar com ele. Essa é uma constatação clara nesse salmo. Ele percebe justamente aquilo que eu já mencionei. Nem sabedoria, nem riqueza, nem tudo as suas posses seriam suficientes se o Senhor não tivesse com ele. Obviamente, Salomão constata nesse salmo que todas as vezes que o povo se afastou do Senhor, se afastou da direção de Deus, as edificações do homem foram à ruína. Querem lembrar? Lá no princípio, Adão e o fruto da árvore que não poderia comer. O homem ali tentou a sua própria edificação, o seu próprio caminho, e as coisas desandaram. Um outro exemplo, Abrão e a serva egípcia Agar. Mais uma tentativa humana de edificar uma promessa, de tentar ajeitar as coisas. E essa edificação também dá problema até hoje. O próprio pai de Salomão, Davi, no tempo que era para ir para a guerra, ficou em casa e teve problema. E ali, muitos sabem da história, ele toma a esposa de um dos soldados valentes dele, Urias, daquela atitude. Vem o filho, e aquela edificação, aquele filho morre. E assim é a nossa história. Assim caminha a humanidade, muitas vezes tentando fazer a sua própria
edificação. E essa constatação de Salomão, que se o Senhor não tiver conosco, as coisas vão de mal a pior. Seria diferente em nossas vidas? O salmista não está falando de uma confiança em si próprio. Ele fala de uma confiança em Deus. E essa confiança em Deus não significa você e eu ficarmos de braços cruzados. Não é isso. Essa confiança no Senhor, essa constatação é de que eu vou fazer a minha parte, sim. Mas Deus precisa o tempo todo estar comigo, cooperando, me instruindo, me ensinando o caminho que eu preciso prosseguir. Não podemos querer seguir uma carreira solo, como Adão e Eva quiseram lá no princípio. Deus quer essa comunhão conosco. É o Emanuel, o Senhor Jesus, o Deus conosco, que deseja ardentemente estar cooperando com nossa caminhada para que as coisas deem certo. É no nosso casamento, é na relação com os nossos filhos, é no nosso proceder nessa sociedade. Deus deseja ardentemente colocar a mão no negócio, para que não apenas eu e você sejamos abençoados, mas que nós sejamos esse elemento de bênção para as nações, de bênção para essa sociedade. Essa confiança também não diz que os homens que estavam trabalhando ali naquela edificação deveriam deixar de trabalhar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É um trabalho ali, paralelo, juntamente, um com o outro. Nós iremos continuar a fazer as coisas, mas Deus precisa estar o tempo todo conosco. Na verdade, Salomão ele supõe que aqueles que trabalham na edificação darão o melhor de si durante o processo. Cada um de nós precisa dar o melhor de si naquilo que você faz. Seja o melhor filho, seja o melhor esposo, a melhor esposa, seja o melhor chefe ou o melhor funcionário. Faça o melhor de si, mas ao mesmo tempo que você faz todas essas coisas, convide a Deus para estar com você. Deus precisa estar com você nesse processo. E aí a gente percebe que o êxito final, aleluia, não foi porque você é bom ou porque você é excelente. Você fez a sua parte, sim, aleluia, bênção. Mas foi porque a mão de Deus operou em tudo o que você fez de uma forma extraordinária. É assim que nós víamos na vida de tantos homens de Deus. Com José foi assim. José, onde ele chegava, ele abençoava o local onde ele era colocado. Desde a prisão, o chefe lá dos carcereiros gostou tanto de José que falou assim: olha, você agora é o chefe daqui de baixo, toma conta de tudo. Porque tudo que José fazia era com excelência. Mérito de José? Não. Era o Senhor agindo através da vida de José. É o Senhor agindo através da minha e da sua vida. É o Senhor sendo glorificado através do seu dom e do seu talento. É uma constatação que precisamos ter.
é o Senhor cooperando o tempo todo conosco. Além disso, Salomão constata nesse mesmo versículo, no versículo que nós falamos aí da parte da segurança, que não era pelo fato de que tinha aquelas sentinelas, que o coração dele estava em paz. A plena confiança do Senhor, a plena confiança de Salomão, é porque o Senhor era a rocha e a sua fortaleza, era o seu baluarte. É o que diz o Salmo 18, versículo 1 e 2. Outro salmo, escrito pelo pai de Salomão, diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Baluarte quer dizer lugar seguro, lugar que provê segurança. Era um pequeno forte, onde os soldados ali se abrigavam. O Senhor é tudo isso para nós. É aquele lugar que você, mesmo sendo às vezes atacado pelo adversário, você está ali naquele baluarte seguro, protegido, envolto pela presença do Senhor. Aleluia. E por último, o último ponto, que é o versículo 2, que diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Há uma coisa que precisamos falar: não permita que o seu trabalho seja um trabalho inútil. Às vezes você se esforça, faz com tanto zelo, com tanto amor, mas no fim você percebe que tudo se perdeu, tudo foi inútil. E nesse versículo 2, nós somos ensinados por Salomão que todos aqueles que edificam suas casas e famílias, os seus sistemas e as suas fortunas, seus impérios, suas igrejas, seus negócios, estão trabalhando em vão se não estiverem com a presença de Deus em suas vidas. É um trabalho inútil. Nós precisamos ser dirigidos pelo Senhor. E confiar plenamente no Senhor não é apenas uma recomendação, é uma necessidade que todos nós temos. Por maior que seja a sua competência, por maior que seja o seu esforço, se não convidar o Senhor, o seu trabalho vai ser, no final, um trabalho inútil. E é por isso que a palavra de Deus fala aos nossos corações. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus nos recomenda para não sermos apenas ouvintes. O meu desejo é que o Espírito Santo hoje esteja lançando no seu coração essa semente da palavra, para que você saia daqui não apenas como um ouvinte, mas que essa palavra caia no seu coração como uma terra fértil e venha frutificar de uma forma maravilhosa, para que eu e você possamos ser verdadeiramente praticantes dessa palavra. E nessa palavra de hoje, eu queria que pelo menos você saísse daqui com algo gravado, que é que você continue com plena confiança no Senhor. Guarde essa palavra. Plena confiança no Senhor. Porque quando nós ouvimos
e praticamos, nós vamos edificando a nossa casa num lugar sólido, num lugar firme. É assim que a palavra de Deus diz. Nós precisamos edificar essas palavras na rocha firme, para que nós não venhamos perder todo o esforço, todo o trabalho, todas as edificações. Deus precisa estar conosco e nós precisamos confiar plenamente nos seus propósitos. O próprio Senhor Jesus nos ensinou, em Mateus no capítulo 7, eu queria que você abrisse, nós estamos encerrando essa reflexão de hoje. Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso 27, o Senhor Jesus, falando sobre o ouvir e o praticar, ele diz assim: todo aquele que, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A nossa vida, ela é marcada por momentos como esses, ditos pelo Senhor Jesus. Nós vamos passar por momentos tempestuosos, adversos, em que o vento vai soprar sobre nós, sobre essa casa, onde o Espírito Santo habita. Rios vão vir sobre nós. Momentos adversos vão chegar no nosso lar, na nossa família. Mas se você estiver com o seu pé firme na rocha, que é Cristo Jesus, você não será abalada, você não será abalado. Sabe por quê? Porque você é prudente. Você ouve a palavra do Senhor, guarda ela e a pratica. Mas o inverso disso é destruição. Continuando esse versículo, diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós entendemos que tanto uma casa como a outra casa foram construídas em locais que iriam sofrer essas adversidades. E essa casa hoje está no mundo. Essa casa chamada eu e você. E o que não falta para nós é adversidades. O que não falta para nós são momentos tempestuosos. Mas que nós não sejamos insensatos. Que nós sejamos como o homem prudente. Que nós sejamos aqueles, como diz Salomão, que o Senhor precisa estar no negócio. Que o Senhor precisa ser aquele em quem depositamos nossa total e plena confiança. Quem ouve a voz do Senhor e confia nele, consegue descansar da inutilidade, das diversas ansiedades. Ansiedades, as preocupações, são inutilidades que não nos servem para nada. E o Senhor quer trazer descanso dessas coisas para nós. Como? Confiando nele. Confiando no Senhor. Se o Senhor edificar,
não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu creio que eu e você queremos edificar a nossa casa, a nossa família e ter a nossa vida guardada pelo Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé. Eu queria orar juntamente com vocês. Vamos manter a confiança e a fé no Senhor. E o Espírito de Deus vai continuar derramando da sua doce paz sobre os nossos corações, expulsando todo e qualquer distúrbio que dia e noite tenta nos assolar. Nós temos o guarda de Israel ao nosso redor. Tanto aqui no culto presencial, como aqueles que nos acompanham pela rede social, queria convidar você a orar nesse momento. Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus e quer receber essa noite, você pode também nessa oração declarar ao Senhor Jesus que quer recebê-lo em sua vida. Declare a Ele que Ele vai vir fazer morada no seu coração. Vamos todos juntos orar. Se você puder e quiser colocar a mão no seu coração, oremos juntos. Pai de amor, obrigado, Senhor, porque em Ti nós podemos habitar em paz, habitar em segurança. Em Ti, Senhor, nós podemos estruturar a nossa vida através da Tua palavra maravilhosa, Senhor Deus. Nós queremos edificar a nossa casa, edificar a nossa família, Senhor Deus. Mas tudo isso só valerá a pena se Tu estiveres conosco, Senhor. Tu és o dono da minha casa, da minha família, dos meus filhos, do meu lar, Senhor Deus. Continua tomando conta, Senhor, de cada lar, de cada casa, Deus. Tu és aquele que nos protege, em que nós podemos repousar as nossas cabeças nos travesseiros, sabendo que estamos seguros em Ti, Senhor Deus. A despeito das lutas que certamente teremos no dia a dia, das provações que se achegam a todo momento diante de nós, nós lançamos todas essas nossas ansiedades sobre Ti, Senhor. Aleluia! Porque Tu tem cuidado de nós, ó Pai. Aleluia! Te pedimos, Espírito Santo, que Tu venhas derramar do Teu bálsamo sobre os corações que chegaram aqui aflitos. Senhor, toma essas vidas, Senhor Deus. Tira, Senhor, essa angústia do coração da Tua filha, do Teu filho. Que ele possa sentir, Senhor Deus, que Tu agora estás no controle de todas as coisas. Que a vida dele, que a vida dela, Senhor, será dirigida totalmente por Ti. Que a confiança do meu irmão, da minha irmã, Senhor, agora esteja, Senhor Deus, toda direcionada para Ti, Jesus querido. Porque Tu cuida de nós. Tu cuida de uma forma extraordinária, Senhor Deus. Que o Teu amor, que a Tua alegria, que o Teu refrigério, Senhor, seja derramado neste lugar, Senhor Deus. Neste lar que está recebendo essa mensagem, que Tu possa inundar com a Tua doce paz, Espírito Santo. Oh, meu Pai, como é maravilhoso estar, Senhor Deus, nesse baluarte, neste lugar seguro, nessa proteção, Senhor Deus, dada por Ti.
todos se sintam, Senhor Deus, dessa maneira, seguros, protegidos, edificados em Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos todos.